Olá, olá a todas e todas. Meu nome é Guilherme Gilfrida, sou assistente curatorial aqui do MASP e vou dar início a mais uma live no nosso projeto MASP Lives. Espero que vocês estejam me escutando. O MASP Lives é uma live que até o momento que o museu ficou fechado era semanal, em que a gente procurava discutir temas ligados geralmente ao programa MASP Desenhos em Casa. Com a migração desse programa para uma agenda mensal, desde que o museu abriu, as nossas lives agora elas vão ganhar outro ritmo e, claro, vão continuar acontecendo de acordo com projetos específicos, entre eles o MASP Desenhos em Casa, que, como eu disse, é agora mensal. A obra desse mês, então, de novembro, sempre a gente vai lançar os desafios nas primeiras semanas do mês. Esse desafio, para quem não conhece, é um desafio que convida o nosso público a fazer novas versões de obras ou icônicas, ou no caso dessa obra uma obra muito importante, recentemente doada para o museu, pelo Rafael Moraes, que eu também agradeço aqui nessa live, e que integra agora o acervo do MASP. Essa obra foi doada no contexto da exposição Histórias da Dança. Mas, enfim, complementando o que eu estava dizendo antes, a gente convida o nosso público a fazer novas versões em desenho dessas obras importantes aqui do acervo. E isso, enfim, depois é avaliado a partir de diversos critérios, como a maneira como a criatividade, como foi feita essa leitura, conexões com o momento presente, aspectos formais também. E isso é feita uma seleção de 9 desenhos, isso é publicado no Instagram do museu na segunda-feira seguinte, né? Na segunda-feira do mês, que no caso então vai ser na próxima segunda-feira. Então, aproveitando esse contexto em que a obra da semana, que estamos todos aqui trabalhando, todo mundo que se interessa em fazer os desenhos, é a obra Músicos, datada da década de 50, do Heitor dos Prazeres. A gente convidou a Glaucia Helena, convidada hoje do nosso programa MASP Live, para comentar a trajetória do Heitor dos Prazeres e especificamente essa obra. Estou aguardando aqui a entrada dela. Ela falou que em 2 minutos está entrando. Enfim, então comentando que esse ano o ciclo anual do MASP é dedicado às histórias da dança. Haveria uma exposição coletiva, que é a principal exposição do ano, que foi infelizmente cancelada devido a esses 7 meses, né, que o MASP ficou fechado. Lembrando que o MASP está aberto. Até gostaria de falar aqui para todo mundo sobre isso, porque é muito legal a gente ficar conversando aqui pelas lives e no Instagram e tudo mais, mas a experiência de visitar o museu, enfim, não preciso nem dizer, ela é insubstituível, enfim, a relação com as obras, com a pintura, sobretudo as pinturas têm camadas, têm tonalidades que é impossível ser reproduzida por imagem digital. Então foi uma maneira que a gente encontrou de manter a conexão com o público, vai continuar fazendo, é claro, através dessa plataforma, mas de todo modo, enfim, é uma experiência, é um aprendizado que é insubstituível, né? Não vir ao museu, descobrir coisas novas, enfim, se aproximar das obras, dos textos, ler os textos junto às obras, e isso tudo no espaço aqui do museu, que é concebido pela Lina Bobardi, muitos de vocês conhecem, enfim. Então ficou o convite para quem está em São Paulo vir ao museu. O museu está abrindo de terça a sexta-feira, das 13 às 19, sábado e domingo das 10 às 16. Por conta das restrições de volume de pessoas, o museu está funcionando através de agendamento. Então você entra no site, você agenda seu horário como se fosse um cinema, um teatro. Funciona, você chega, não tem fila. Mesmo às terças-feiras, que é o dia gratuito, é necessário reservar, e todas as semanas, desde que a gente reabriu, tem ficado lotado. Enfim, tem esgotado o número de vagas, né? O número de pessoas que conseguem visitar o museu às terças-feiras, que, como eu disse, precisa ser marcado. Deixa eu ver aqui a
Gláucia. Estou aguardando aqui a Gláucia entrar. Então, enfim, o MASP esse ano, como eu estava dizendo, se dedica às histórias da dança. Então, no momento, a gente tem exposição da Trisha Brown, do Hélio Oiticica e da Babette Mangold, todos os artistas que têm em seu trabalho uma relação com a dança. A Gláucia entrou aqui. A Gláucia vai entrar aqui para conversar com a gente sobre Todos os Prazeres, que é a obra dessa semana do MASP Desenhos em Casa. Projeto aí que atravessou a quarentena e que muitos de vocês, enfim, participaram, ganharam. Projeto que a gente gosta muito e que a gente decidiu continuar. Oi, Gláucia. Oi. Obrigado pelo aceite do convite, por estar aqui com a gente hoje, falar desse artista incrível, que é o Heitor dos Prazeres. A Gláucia deu uma conferência alguns anos atrás, no MASP, uma conferência muito importante sobre a obra do Heitor dos Prazeres, então a gente decidiu convidá-la novamente, alguns anos depois, para conversar com a gente aqui sobre a obra desse artista incrível. Eu vou suspender os comentários durante a nossa live, mas para o final a gente reabre caso, enfim, o público queira fazer perguntas. Mas, enfim, eu deixo a palavra com você para começar a falar um pouco sobre o Heitor dos Prazeres, que antes de ser pintor é um dos inventores do samba, né, um dos artistas mais importantes do século XX no Rio de Janeiro, fundador de escolas de samba, enfim, uma figura de fato da maior importância para a cultura brasileira no sentido amplo. E que, claro, depois se dedicou à pintura. Então, passo a palavra para você, Gláucia. Bom, boa noite para vocês aqui presentes. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do MASP. É um prazer, uma honra grande falar de Heitor dos Prazeres e falar dos nossos referenciais, né, de cultura, de arte, de experiência de vida. Dizer que foi uma surpresa bem gratificante ser convidada novamente para falar sobre o Heitor. Então, agradecer a vocês que estão aqui, principalmente os sambistas, que eu sei que fizeram um esforço para acompanhar hoje essa live, que algumas pessoas já acompanharam, né, a palestra que eu fiz há um tempo e hoje estão nessa expectativa de ouvir falar um pouquinho mais sobre o Heitor. Então, eu espero estar a contento aqui para falar novamente sobre esse grande artista que é Heitor dos Prazeres, né? Baluarte aí da nossa cultura. Coloquei até Bom, um acho que retrato dele aqui de gravata borboleta, que eu acho que dá um pouco o tom assim dessa vestimenta que era algo tão importante para ele, né? Ele era filho de costureira, tinha na sua elegância, não só na maneira de se vestir por toda a vida, como também na maneira de vestir seus personagens, essa elegância clássica do samba ali, do malandro carioca, enfim. exatamente. Eu trouxe algumas imagens, né, do Heitor para a gente visualizar o artista, porque a gente sabe, né, que tanto a nossa experiência de vida e o sistema de arte ele acaba reproduzindo, né, as questões, principalmente as desigualdades estruturais que a gente tem na sociedade e muitos desses nossos baluartes eles passam, né, a grande maioria deles por um processo de invisibilização, de marginalização e muitas vezes até de eliminação, né? Não constam na nossa história. Vou falar de alguns personagens importantes, por exemplo, que a gente não tem nenhuma imagem sequer hoje para mostrar como é sobre o Heitor. Então parece um ato simples, mas não, ele é bem importante. A gente saber que essas pessoas existiram, que eles são nossos ancestrais culturais, nossas grandes referências, né, de vida, de uma elegância no vestir, mas também no pensar, né, o que é ser brasileiro, o que é ser negro no Brasil, o que é ser negro artista no Brasil. Então, essa elegância, ela atravessa, né, todos os sentidos ali, né, de ser e estar no mundo de uma maneira plena. Então, esse aqui é o Heitor dos Prazeres que a gente está vendo na juventude. Bom, o Heitor, ele é
Ele tem uma obra marcadamente multifacetada, né? Um artista múltiplo, ele domina diferentes artes, tanto que ele tem um trabalho bem importante chamado As Três Artes, né? Uma composição que ele faz onde ele coloca o busto, a imagem dele, como artista, com os pincéis, ali uma paleta, como pintor, no caso, mas ele também é compositor, ele tem toda uma trajetória como um bamba, né, como uma pessoa reconhecidamente valorizada na questão do samba, da composição e do ritmo, né, de fazer samba, e sambista, né, ajuda ele a formar as primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro, então essa primeira movimentação, né, da população negra no Rio de Janeiro, nos contornos, né, do que seriam manifestações da nossa cultura, as principais delas, né, o samba, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, mas principalmente a macumba, a umbanda no Rio de Janeiro, e o carnaval, né, a organização dos grupos carnavalescos e oficialização dos desfiles, fundação das primeiras escolas de samba. O Heitor, ele participa dessa movimentação, ele é figura pioneira, né, uma das figuras principais nesse sentido. E nessa formação múltipla do Heitor, as experiências que ele tem, principalmente no núcleo familiar, na infância, são fundamentais para os códigos visuais que ele vai mobilizar depois na sua pintura. Então, além, né, de pintor, compositor e sambista, ele foi também marceneiro, que é um ofício que ele aprende com o pai, depois se especializa na adolescência. O pai dele, Eduardo dos Prazeres, né, foi marceneiro e também era músico, clarinetista. Falece com o Heitor ainda na infância, né, por volta dos 7 anos, mas tem uma vivência ali muito próxima, alguém com quem ele aprende, né, alguns das suas habilidades, dos seus ofícios. A mãe, Celestina Alves Martins, que era costureira, e ele também é alfaiate, né, o Heitor dos Prazeres. Na obra dele, a gente tem todo esse cuidado, né, no trato com os tecidos, com as vestimentas, mas também tanto nos grupos carnavalescos dos quais ele participava, ele fazia as roupas, as fantasias, quanto na apresentação dele musical com o grupo Heitor e Sua Gente, né? Ele também era responsável por fazer essa vestimenta, esse figurino. Inclusive, uma das obras do acervo do MASP é uma roupa que é feita com a colaboração do Heitor, né, da Ródia. E uma figura fundamental na vida dele. Mostrar rapidamente aqui, aproveitando que você mencionou. A imagem, que muitas vezes a gente não sabe, né? Eu, por exemplo, nunca vi em exposição esse trabalho do Heitor. Né? Foi feita uma exposição em 2015, porque eu achei curioso que tem um documentário dele, acho que é o único documentário dele que é um curta, que eu vi nas redes, e a camisa que ele estava portando nesse documentário, já ali nos anos 60, 70, é com essa mesma estampa. Então, você vê que ele tinha, de fato, essa relação com a moda, né? Com a maneira de vestir, que talvez venha da mãe, mas talvez venha do interesse dele, de fato, pela alfaiataria, enfim. Exatamente. É uma habilidade ali bem que a gente consegue nitidamente identificar na sua obra. Tanto no jeito dele se vestir, a gente vai ver uma outra imagem dele, mas e faz parte do universo do samba também, né? Essa forma elegante de se apresentar é uma característica. Bom, e uma figura fundamental para a formação do Heitor, para a nossa cultura também, é Hilário Jovino Ferreira. Ele é tio do Heitor e é uma figura também pioneira no Rio de Janeiro, na organização ali e fundação de vários dos ranchos, né, que são agremiações, organizações carnavalescas ali que precedem, né, os blocos e cordões, e depois as escolas de samba, conhecido também como Lalo de Ouro. É quem dá o primeiro cavaquinho para o Heitor, ali por volta dos 10 anos. É uma figura muito bem articulada, né, nessa vivência na população negra ali no Rio de Janeiro, suas manifestações, expressões culturais e artísticas, e é quem leva o Heitor, né, a frequentar o terreiro da Tia Ciata, as reuniões que aconteciam na casa da Tia Ciata. Bom, Tia Ciata vocês devem conhecer, ter ouvido falar, é uma figura importantíssima, principalmente para o samba aqui no Brasil, né, para a formação daquilo que é o samba urbano no Rio de Janeiro. Ela foi uma grande mãe de santo e alorixá, também chamadas de tias baianas, né, que estão presentes aqui no samba de São Paulo. E as reuniões que aconteciam na casa dela eram uma figura importantíssima na época.
A casa era frequentada por figuras ilustres, assim, os principais músicos da época tornaram depois músicos ilustres, e também personalidades, políticos, enfim, ela é uma pessoa muito bem articulada. Essas reuniões promoviam, né, esses encontros, essa troca de ideias, também a criação artística. Muitas músicas foram importantes, né, do samba do Rio de Janeiro, do começo ali do século XX, foram feitas nesse ambiente da casa da tia Ciata. E o Heitor dos Prazeres, junto, né, levado pelo seu tio Hilário Jovino, foi um desses frequentadores. E ele chegou a fazer parte, inclusive, do terreiro da tia Ciata com o Mogan Alabê, aquele que é responsável pela música. Então, ele tinha destreza musical, né, de tocar o cavaquinho, mas também de tocar esses instrumentos de percussão e dominar essa rítmica, né, esses movimentos rituais aí das religiões afro-brasileiras, né. Uma questão, como eu comentei no começo, bem chama minha atenção, é que a gente não tem nenhuma imagem conhecida da tia Ciata. Então, ela foi uma figura muito importante na casa dela, por exemplo, estiveram presentes, né, Pixinguinha, Paulo da Portela, Donga, João da Baiana, Senhor, várias pessoas super reconhecidas e fundamentais aí para a nossa história da música, da arte, do Brasil, enfim, da América Latina, da história da população negra na diáspora, é isso, né, nesse nível que a gente está falando aqui, e a gente não tem nenhuma imagem dessa mulher. E sendo mulher, né, uma mulher negra, sendo uma mulher negra de terreiro. Então, é uma questão também, né, o quanto essa história, ela existe, ela é riquíssima, mas ela também é apagada, invisibilizada. A gente não tem acesso à história dessas pessoas. Por isso que é importante sempre a gente contar e mostrar, enfim, fazer e ser parte do nosso cotidiano, porque é parte da nossa história. Até porque, Glaucio, te interrompendo, uma coisa que eu acho legal comentar, que o samba, enfim, esses ritmos que derivaram no samba, eles eram ritmos tocados coletivamente, né, até o final dos anos 10, não tinha nenhuma gravação, né, até porque não tinha também o instrumental. Então, foi só quando se gravou em discos, né, o samba que se organiza institucionalmente. E antes disso ele era um ritmo, claro, muito ligado aos negros e às classes populares, e não tinha nenhuma representação, até nesse sentido musical mesmo, na cena, vamos dizer, naquilo que era concebido como música brasileira, no sentido de ser gravado, de ser reproduzido, de ser tocado em rádio. Então o Heitor dos Prazeres, ele também faz parte dessa primeira geração de músicos, e a música brasileira, ela é de raiz negra, né, mas ela só se organiza nesse momento, né, nesse final dos anos 10, anos 20, e vai se desenvolver mesmo no governo do Getúlio Vargas, né, com a ideia de identidade nacional. Então, enfim, o Heitor vamos dizer, um dos principais personagens assim dessa primeira geração. Exatamente, esse é um fato bem importante. Muitas músicas, inclusive, elas são de domínio público, né? Até o Dorival Caymmi, ele tem essa questão de organizar, né, uma série de músicas, de composições, que até então, por pertencerem, né, a essa camada da população, são ali coletivas, de domínio público, enfim. A gente tem as primeiras músicas com autoria, mas ainda assim tem toda uma questão, né? Sempre quando você entra no sistema, acaba sendo de alguma forma absorvido ali por ele e aprende a lidar também, né? Nessa época tinha muita questão de quem era as pessoas comprarem o samba, por exemplo, do outro, compunha. Então tinha as rixas entre os compositores, porque era um filão, né? Uma forma de você levantar recursos, trabalhar, né? Você ganha por essa música que é gravada. Então muitas vezes tinha essa coisa de você comprar também a música. Aí quem aparecia era uma figura X e não exatamente o autor, né, que acabava sendo invisibilizado. E mesmo aquelas músicas que tocavam ou não no rádio. Então tem sempre aquilo que acontece na vida real, que é do gosto das pessoas, aqueles que se aproveitam dessa produção e que ganham em cima dela. Então os espaços de negociação pelos quais o Heitor circulava eram vários deles, né? Inclusive nesse, de disputar ali a autoria das músicas, as composições, ganhar o dinheiro, né, referente a esse trabalho, a essa arte. A gente sabe qual é a vida dos compositores, né, populares aqui no Brasil até hoje. Então, o Heitor, ele tem uma trajetória de vida que ela é exemplar nesse sentido, inclusive por isso, ele conseguiu, de alguma forma, subverter ali, né,
as diferentes formas, né, de opressão, esses gargalos sociais que a gente tem, e conseguiu se destacar. Então, ali por volta dos 30 anos, mais ou menos, ele já era uma pessoa absolutamente reconhecida nesse meio, como músico, como compositor. Tinham canções já bem reconhecidas, bem famosas, enfim. E eu vou falar de algumas composições dele aqui também. Esse era um traço muito forte na obra dele. Guilherme, eu vou pedir para você colocar aquela capa, tem uma capa de um álbum dele chamado Ah, sim. Macumba. Aqui. Bom, eu trouxe essa imagem porque a gente costuma mostrar muito as pinturas dele nesse contexto, né, das exposições, mas para mostrar esse álbum que ele é de, anotei aqui, 56, né, numa fase já madura aí da produção do Heitor, mas para dizer o quanto a capa aqui desse álbum chamado Macumba, né, de Heitor dos Prazeres e Sua Gente, o grupo que ele tinha, mostra um pouco desse trânsito que o Heitor tinha entre as diferentes artes, né? Ele é compositor dessas músicas contidas no álbum, músico, ele toca, ele grava, né, junto com o seu grupo, e também faz essa imagem que é belíssima, que já é um indicativo ali dos principais temas que o Heitor vai trabalhar, né? Não por acaso o nome do álbum é Macumba. Muitas vezes a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade de se falar sobre a nossa ancestralidade. Eu estava até conversando semana passada sobre isso, de resgatar um pouco da nossa origem em termos de regiões ou grupos étnicos, né, do continente africano, por conta do processo de escravidão que rompeu esses laços, né? Tem todo um apagamento dessa história. Depois os documentos referentes ao tráfico foram queimados, enfim. A gente não tem um acesso direto ao nosso passado, né? A nossa origem, a população negra aqui no Brasil. Então, muitas vezes, o que dizem é que a gente precisa olhar para dentro da nossa própria casa, para as nossas práticas, para os nossos costumes, que são ali indícios dessa nossa origem, né? E o Heitor, toda a obra dele, tanto a musical quanto a pictórica, que a gente vai ver mais detidamente daqui a pouco, as pinturas dele, elas trazem essa característica que a gente consegue relacionar com as populações, principalmente de origem banto, né? do centro do continente africano, países como Angola, Congo, por exemplo, tanto pelos nomes, pelos ritmos, né? Por essas práticas. Esse álbum ele diz muito também sobre isso. A gente tem o nome das músicas, por exemplo, Vem de Aruanda, Mamãe Oxum, Segura Pemba, Vem cá Mucamba, quem é filho de Umbanda, e o próprio nome, Macumba também. Além da imagem, né, a gente vê ali as pessoas dentro desse contexto de ritual, né, de culto, elas estão dançando, a dança é um traço bem marcante da obra do Heitor, essa centralidade do corpo. Eu não sei se dá para ver na imagem, mas no canto, e se dá para dar detalhe também, Guilherme, no canto esquerdo Não, aqui da imagem. infelizmente Não, não, o a gente Instagram não tem um permite o ponto, detalhe. a gente tem um ponto riscado, né, em formato de estrela ali, que é riscado com pemba nos terreiros, tem a vela e os símbolos. Também a presença do instrumento, que a gente vai ver mais para frente na obra Músicos, né, que é a obra recém-adquirida, e o quanto essas pessoas elas estão justamente mobilizando ali todo um conhecimento de terreiro, né? Na musicalidade, na gestualidade, na visualidade, que é essa que o Heitor coloca aqui na sua obra, e nesses códigos das culturas africanas que a gente consegue identificar também. Então, esse é um elemento fundamental aí da obra do Heitor. É o ambiente que ele participa, os códigos que ele próprio domina, mobiliza, que ele vai transportar ali para a sua obra, tanto musical, né, da composição e no ritmo, quanto na pictórica também. Eu vou pedir para você colocar a obra Músicos, por favor. Tá. Essa a gente tem alguns detalhes aqui, porque, enfim, a gente está trabalhando com ela essa semana, então se você quiser algum detalhe eu consigo chegar aqui na imagem. Ah, legal. Bom, a gente sabe que os códigos culturais de matriz africana eles estão presentes na obra do Heitor, mas a gente tem uma questão, muitas vezes, até para se referir, né? Elas não influenciam ou marcam a obra do Heitor, elas são parte constituinte dela, né? O que significa? Que não
elas não são só um objeto, né, de contemplação, de observação, com essa distância quase científica, né? Você vai retratar ali algo a partir do privilégio do olho, desse lugar do pintor, então você tem toda essa distância para retratar. Não, ele vai mobilizar justamente os códigos próprios dessas culturas, né, que são epistemologias, muitas vezes, quase sempre negligenciadas, né, na nossa história, e ele vai colocar como parte constituinte, como matéria da sua obra, né, como a nossa cultura, né, a cultura brasileira. Ela não tem a cultura brasileira e a cultura afro-brasileira, né? Ela é afro-brasileira porque é brasileira. Não, é o contrário. A gente tem que fazer referência à origem. Ela só é brasileira porque ela é, inclusive, afro-brasileira. A África é a matriz, né? Então, são esses referenciais. Quando a gente muda ali nessa virada do olhar, que a gente fala tanto nos discursos ali da decolonialidade, ela já acontece na obra de grande parte dos artistas negros aqui no Brasil. Né? Eles nunca mudam o foco, eles estão sempre mostrando o que tem que ser mostrado da forma que tem que ser mostrado. Então, aqui no quadro Músicos, algumas características chamam a atenção, como vocês já divulgaram, né? Claro, a presença dos instrumentos musicais, que inclusive ele confeccionava, ele fazia. A gente tem ali o atabaque e o afoxé, que se repetem também naquela vestimenta, né, da coleção Rodia que você mostrou. Uhum. A gente tem a questão do movimento dos corpos, né? E o referencial aqui são as produções de arte tradicional africana, principalmente as esculturas, né, do centro-africanas. Para quem conhece, para quem tem em mente, né, a visualização dessas esculturas, elas têm toda a estrutura do corpo nesse movimento no zigue-zague, né? Tem a ver com força, com mobilizar uma força, uma energia vital, e tem a ver com essa ideia também de movimento. E eu divido em 5 partes, né? Esse movimento que ele coloca no corpo ali dos seus personagens. Então é um movimento zigue-zague que vai do topo da cabeça até o queixo, do queixo até o quadril, atravessa o corpo, do quadril até o joelho, esse movimento ali de perna que eles estão fazendo, do joelho até o calcanhar, que é essa articulação, né? Essa dobra que ele faz na perna, e do calcanhar até a ponta do pé. E aqui esse movimento acaba sendo ainda mais valorizado por conta da direção ali do piso, né? Da madeira, desse recorte, né? Então, tanto o piso ele é colocado também em diagonal, de modo a direcionar o nosso olhar, quanto a posição em que os instrumentos são colocados. Os instrumentos também estão em diagonal, acho que vocês devem ter reparado, né? O afoxé acompanha o rosto de um músico, assim como o atabaque acompanha ali e as pernas do outro músico. Então é um quadro que ele tem, né, como estrutura esse direcionamento das duas figuras nesse movimento zigue-zague. Eu peguei um trecho aqui da descrição do próprio Instagram de vocês, né, divulgando essa imagem, para falar um pouco sobre essas características, né? Então aqui a gente tem: para além de insuflar uma potência gerada pela sincronicidade musical e gestual, essa é uma característica, né, de ritmos de tradição africanas, né? Essa sincronia entre a cinética, entre o movimento e o som. Quase que a gente consegue visualizar o som só pelo movimento do corpo. Um exemplo, por exemplo, é o Michael Jackson. Apesar de ser pop, enfim, é um artista que mobiliza ali todo um repertório de cultura de matriz africana, e só pela forma dele mexer o corpo a gente consegue entender como o ritmo, o som se organiza, né? Então isso faz parte da tradição africana. Os detalhes como as alinhadas vestes rosa, no site colocaram azul e cinza, mas é verde, né? A vestimenta ali cinza, em belo contraste com o fundo azul, bem como os pés calçados de meias brancas e sapatos pretos conferem dignidade a esses personagens, né? Então a palavra dignidade ela é muito fundamental na obra do Heitor. Por quê? Não só pela forma com que elegantemente as pessoas se vestem, como a gente disse aqui, mas pelo um lugar absoluto de enunciação que o Heitor ocupa na sua obra, né? Ele fala no seu próprio meio, ele está no seu ambiente falando a partir desse lugar, né, de protagonismo, ele fala sobre o seu próprio meio. Então as estruturas de pensamento que existem ali na composição dele são todas, né, a partir desse referencial da nossa cultura de matriz africana, e ele mantém isso até o fim da vida dele.
E ele fala a partir dos seus próprios meios, ele cria ali códigos visuais que são próprios, né, a ele. Essa questão de colocar a figura em perfil, de criar toda uma iconografia, né, para os espaços de sociabilidade negra, que acontece tanto em ambientes internos quanto em ambientes urbanos também. Então ele fala de si para si a partir da sua própria linguagem, né? Então esse é um espaço que não é comum, que a gente quase não vê na história da arte, por exemplo, né? As figuras negras ou racialmente, né, marcadas, elas têm sempre esse lugar do outro, né, de quem é observado. É um lugar subalternizado mesmo, né, de quem é olhado, de quem está de fora ali. Nunca nesse primeiro lugar de quem pensa e cria sobre si e sobre qualquer outra coisa do mundo, né? Por isso que é importante valorizar essa produção, esse lugar, porque é um lugar de poder, sim. Então, essa dignidade da obra do Heitor tem a ver com isso. E outra coisa que eu reparei, e aí isso faz parte dos meus estudos mais recentes, né? Com exceção dos retratos, claro, que o retrato é direto ali, quem retrata e o retratado, nessas figuras, né, que estão em grupo, que aparecem ali dentro de um contexto de grupo, as figuras elas nunca estão posando, elas nunca estão se dando ao nosso olhar. E é muito comum quando a gente vai para olhar a iconografia, né, da arte moderna, a produção desses artistas que vão retratar a dança, o samba e outras manifestações da cultura brasileira, né, de matriz africana. Em determinado momento as pessoas estão posando, né, as mulheres, os homens, pode ser uma roda de samba, mas vão ter pessoas ali de alguma forma se dando, né, ao olhar. As figuras do Heitor não, elas têm uma dinâmica interna da qual a gente, como observador, a gente não participa, né? O Heitor, ele coloca pra gente esse ponto de vista. A gente vê o que está acontecendo, mas as pessoas elas estão entretidas ali na sua própria atividade. Elas não estão querendo mostrar nada pra gente. Não, é a gente que está ali com esse espaço, a gente dá um passinho para trás, é isso que ele, é até ali que ele permite a gente observar. A gente, como observador, não participa da cena, né? Então é um jeito de dizer, né? Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei no chão que me consagrou. Você vai até aqui, daqui você não passa. Então é isso. Eu acho que essa é uma estratégia fundamental também para a gente analisar a obra do Heitor, porque não é tanto o tema que ele coloca que é importante, mas não só, né? É também a forma com que ele aborda esse tema. Parece muito simples, mas não. Tem um espaço ali dessa dignidade, nessa palavra que é importante, que ele coloca cada um no seu lugar, né? E a população negra no centro. Bom, Algo que você não comentou, assim, que sim, você mencionou, mas acho que vale a pena falar, que aparece também nos retratos, né? Essa questão do perfil eu achei muito interessante, né? Que os corpos nos retratos também, os rostos são sempre de perfil, né? Se o artista do MASP também, ele tá, você vê delineado esse perfil da figura, e você, achei super interessante que você trouxe isso da arte ali, das esculturas da África Central. Mas também elas estão de lado, mas elas também estão sempre olhando para cima, né? Tem essa altivez, assim, que a gente está falando de dignidade, mas também de não estar se curvando para baixo, assim, é o óbvio, assim, mas é a maneira como no século XIX escravizados e negros eram representados por artistas brancos, né? Assim, colocados, postados, né? Assim, para baixo, assim, olhando para o chão, né? Numa posição, claro, humilhante. E aqui é justamente o contrário, né? Isso acho que aparece bem nas figuras do Heitor dos Prazeres e aqui nessa obra em específico. exatamente. São figuras que não se dobram, né? Tem uma frase de um livro aqui chamado Memórias Ancoradas em Corpos Negros, da professora Maria Antonieta Antoniati, e tem, enfim, textos que falam sobre essa questão, quanto o corpo, né, foi o grande receptáculo ali do nosso capital cultural, né, nesse processo, né, de escravização. E as figuras, né, os corpos ali que o Heitor representa, eles não se dobram. E tem uma frase desse livro que eu acho que eu consigo associar assim, a essa imagem que ele cria, que é impossível falar a homens que dançam.
falar no sentido de dominar, né? De impor ali uma cultura. Então, são corpos, como eu disse, que não se dão ali ao nosso olhar e que eles têm toda uma estrutura que se mantém, né? Nessa altivez, tanto a elegância quanto a altivez também, né? Então, elas não se dobram, né? Isso é muito forte na obra do Heitor. Bom, uma coisa que chama atenção que chama bastante atenção nessa obra especificamente, ela foge um pouco de alguns padrões, apesar da gente identificar elementos recorrentes em outros trabalhos, mas é a questão das cores, do uso da cor, né? Nesse universo, se a gente for buscar as epistemologias, os códigos culturais das escolas de samba, a gente sabe que tem uma coisa que o sambista não erra, é a cor da camisa que ele usa. E essas associações simbólicas em relação à cor, elas dizem muito, muito sobre o significado, né, dessa cor. E a gente tem um músico de rosa e um músico de verde. Então a gente sabe que o Heitor, um grande sambista, ele não vai errar nunca, né? Se ele colocasse azul e branco, ele ia querer dizer uma coisa. Se ele colocasse vermelho e branco, ele queria dizer outra coisa. Se ele colocasse preto e branco, a gente ia para uma outra tradição ali. Se ele colocasse verde e branco, né? Uma outra tradição também. E aí, no caso, ele colocou justamente o verde e o rosa, né? A gente sabe que atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Então, não por um acaso ali, esses músicos, eles têm cores associadas à escola de samba, né? E a escola de samba associada aqui ao rosa e ao verde é a Estação Primeira de Mangueira, uma das escolas que o Heitor ajuda ali, né? Faz parte de toda a movimentação para ser fundada em 28 ou 29, né? Assim como a Portela, que, se eu não me engano, tem uma tradição que remonta a 1923, né? Então, o uso dessas vestimentas, tanto pelas cores quanto no trato que ele dá a elas, é fundamental. A questão da linha, né? Ele usa a linha para contornar determinados elementos da obra. Então, se a gente observar aqui, não dá para dar zoom, mas talvez Dá essa para dar dele, zoom, sim. Qual que você quer sublinhar? a camisa ou a calça, Vamos os ver o que que a detalhes, gente tem onde ele aqui, ó. coloca a linha. Aqui, isso é bom? Esse foco é bom? Esse corte você acha bom? Isso. Temos outros Então, a aqui. gente tem áreas de cor, né, massas de cor. O rosto, por exemplo, dificilmente tem traço de linha, mas na roupa a gente quase sempre tem, nesse corte. Essa habilidade do alfaiate, né, esse olhar, essa delicadeza que ele tem, um capricho mesmo no compor das roupas, né? Então, ele faz certinho ali a risca, o cos, ele marca os bolsos, a barra das calças são sempre muito bem marcadas também com linhas. E ele tem um detalhe de botão, que está com a camisa, ele marca todo o caminho ali da gola e do lugar das casinhas dos botões, e aqui no pulso, né, no lugar onde se abotoa, olha só, é onde ele dá esse destaque com a linha, né, normalmente a linha preta. A gente tem o talabarte ali também segurando o instrumento que tem esse contorno da linha, e o sapato, se der para Sapato, fazer um tênis, zoom é no muito... sapato, sim. Né, as figuras dele, em sua maioria, estão sempre calçadas. Eu só mostrei uma, que foi aquela primeira capa ali do álbum, né, do disco, que as figuras estavam descalças, porque elas estavam no terreiro. A gente não usa sapato, né, no terreiro. Mas a gente tem esse sapato bem característico ali, né, dos sambistas também, esse detalhe que ele dá na forma, no jeito de colocar o cadarço, que são os lugares onde ele coloca a linha, né, o contraste da linha mais clara ali, o salto do sapato. Inclusive, quando a gente vê as crianças, né, brincando, as crianças também estão calçadas. Então, esse primor, né, esse apuramento que ele, de riqueza de detalhes que ele dá para esse símbolo específico, né, que é o sapato. Eu fiz na palestra essa relação com o sapato, não só como um adorno, algo que veste o corpo, mas que veste, é o símbolo, né, da própria liberdade para as populações que, no período da escravidão, né, e que mesmo nesse período pós-abolição, ali nos códigos eles se mantêm, né, algumas tradições elas se mantêm. Então, o sapato tem essa relação de vestir também a própria liberdade. E no caso do sambista, a arte das pessoas. Porque o sapato também
pelo movimento que ele coloca aqui das pernas e dos pés, ele está indicando o riscado do sambista, né? Que são os passos que o sambista faz no movimento ali da dança, do samba, ou do mestre-sala no seu bailado, enfim. E que é um riscado muito bonito, inclusive. Quem já olhou, já observou, já pôde acompanhar o sambista se movimentando sobre o seu sapato, tendo o sapato ali como suporte, sabe? O desenho, né, que se cria a partir desse bailado. É algo fundamental ali, né? Os nossos pés. E, bom, aumentando ali a imagem, a questão da proporção. Os sapatos, eles são sempre bem pequenos, né? Os pés são pequenos e sugerem sempre o movimento. Eles são menores e inclinados, né? Então, as pessoas estão sempre nesse movimento. Bom, eu vou pedir para você colocar uma paisagem que tem do Morro da Mangueira. Isso. Eu queria só que você comentasse, sim, se fosse possível brevemente, que acho que não ficou tão evidente aqui para o nosso público, essa passagem, né? O Heitor dos Prazeres ali nascido ali no final do século XIX, ele no início da sua carreira era sobretudo sambista, além de todas essas outras profissões que você comentou, inventor do samba, enfim, do carnaval, dessas escolas de samba. Mas ele é um pintor mais ou menos assim tardio, né? Ele começa a pintar num momento posterior à Com trajetória dele. 39 anos, isso, com 39 anos, em 1937. O Heitor ele é nascido em 1898, né, no finalzinho ali do século XIX, 10 anos após a abolição aqui no Brasil, que foi em 1888. Ele falece em 1966, já ali para metade, né, do século XX. Ele viveu toda essa passagem, essas transformações todas, né, na sociedade que a gente tem, do período pós-abolição até uma tentativa, né, de projeto moderno de sociedade e de arte, dispor de exposições de arte moderna. E ele primeiro se forma, a gente fala artista autodidata, né? Porque ele não frequentou nenhuma escola de arte, uma escola oficial ali. Mas ele é um artista formado no samba, na música, no carnaval. Então, com 39 anos, ele já é um grande bamba, né? Ele, aos 20 anos, ele já era reconhecido como bamba. Ele tinha o título, né, de mano. Ele era conhecido como Mano Heitor do Cavaco. E só recebia esse título de mano quem tinha um feito grandioso, uma história grandiosa, e era reconhecido pelo seu samba, né? Então ele também participa das primeiras disputas de músicas ligadas às escolas de samba, e ele é vitorioso. Ele ganha samba pela Mangueira, ganha samba pela Portela, ele tem as músicas gravadas, então ele é super reconhecido. 1937 é um ano marcante na biografia dele, porque é o falecimento da sua primeira esposa, Glória. Ela falece de tuberculose e, claro, por conta desse abatimento, né, dessa dor profunda que ele sofre, ele acaba passando por um período ali de recuperação, né, de reorganização da própria vida, e ele é incentivado por alguns amigos a pintar, né, porque até então, possivelmente ele devia desenhar, claro, mas não tinha um trabalho organizado, cotidiano, digamos assim, dedicado à pintura. Então, em 1937 é o ano que ele se dedica à pintura. Então, a primeira fase do Heitor ela é muito dedicada ao mundo dos sonhos. Ele tem temas como poeta e a musa. Ele pinta, né, a própria dinâmica dele mesmo pintando figura humana, figuras femininas, enfim. E mais para a década de 50 que ele começa a se aprofundar nesses temas, né, ligado aos espaços de sociabilidade negra, que é os temas mais recorrentes na obra dele. Então ele começa na década de 40, mas ele já tem uma projeção rápida, digamos assim, até por conta dele circular, dele ser essa pessoa super conhecida. Ele tem 3 marcos principais na trajetória dele. Em 1943, é quando ele participa de uma exposição na Inglaterra, ligada à Academia da Força Aérea Real, e a Rainha Elizabeth, que na época era princesa, compra uma obra dele chamada Festa de São João. Então isso causa um choque, né, muito grande, principalmente aqui no Brasil, né, porque a obra dele vai fazer parte de um acervo real na Inglaterra. Então ele começa já a partir desse ano, 1943, a ter essa projeção.
ia expor, fazer parte desse circuito oficial, né, de exposições. E aí ele vai trabalhando seus temas. Em 1951, ele participa da primeira Bienal aqui em São Paulo e ele recebe um prêmio, né, o terceiro prêmio ali, um prêmio aquisição, inclusive, com um quadro chamado Moenda. E no ano seguinte, na próxima Bienal, na verdade, né, que é de 2 em 2 anos, 53, ele ganhou uma sala especial para expor a sua obra. E no final da década de 50, ele tem a sua primeira individual. Então, em termos de carreira desse circuito de exposições, ele começa na década de 40, né, a expor, e tem no final da vida já um reconhecimento muito grande da sua obra, né? Apesar dos discursos que são feitos sobre ela, que são nas categorias estéticas, as obras dele foram enquadradas como a chamada arte naif, né, ou arte primitiva, e que hoje a gente sabe que são termos pejorativos relativo à obra desses artistas, né? Então, essa passagem dele, esse início, se dá quando ele já é um grande bamba, né? Uma pessoa absolutamente conhecida no mundo do samba. Então, é assim que ele inicia. E eu queria falar um pouco, aproveitando, dessa relação dele, da visualidade da obra pictórica com a composição. Aqui a gente tem uma obra chamada Morro da Mangueira, de 1965, já do final da vida dele, coleção Roberto Marinho, enfim. E ele tem uma composição que é belíssima para a gente entender o quanto esse artista ele fala desse lugar de dentro do morro, não de quem está fora do morro. Quem está fora do morro aqui é a gente observando. Mas como ele tem essa vivência, se a gente for procurar nas outras manifestações, expressões artísticas dele, a gente encontra indícios, né, que aprofundam esse conhecer da sua prática pictórica. Ele tem uma música chamada Lá em Mangueira, feita em parceria com Erivelton Martins. Tá ok? Tá me ouvindo? Tô sim. Eu não tô ouvindo a Glaucia agora, parei de ouvir. Glaucia, acho que eu não tô te ouvindo. Pessoal, eu vou assim, pedir pra Glaucia entrar novamente, tá? Tava sem som. Isso, já tá entrando aqui de novo. Ela tá voltando a entrar aqui, gente. Peço paciência de vocês. Oi, voltou, Glaucia. Acho que deu uma falha aí. Voltei, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, acho Me que o pessoal ouvem? tá ouvindo. Sim. Vou aproveitar para deixar os comentários abertos, porque a gente já tá rumo aqui aos últimos 10 minutos. Então o pessoal já fica à vontade se quiser colocar elogios, comentários. Ok. Bom, falando da música, vocês podem procurar depois no YouTube, ela chama Lá em Mangueira. É uma música de parceria de Heitor dos Prazeres e Erivelton Martins. Não sei se vocês ouviram essa parte. E que muitas vezes a gente Você procura, parou parece que aí, ela é você só... parou aí. Você parou exatamente aí para mim, pelo Isso, menos aqui. ok. E é uma música que ajuda a gente a visualizar a obra dele, né? Ela fala: Lá em Mangueira, aprendi a sapatear. Lá em Mangueira, é que o samba é seu lugar. Foi lá no morro, um luar e um barracão. Lá eu gostei de alguém que eu dei meu coração. Então parece tudo muito simples, é uma música linda, melosa, mas como ele coloca esse lugar, a Mangueira, é como ele coloca em toda a obra dele, na obra pictórica também. Lá em Mangueira eu aprendi a sapatear, um lugar de aprendizado.
né, de cultura, de conhecimento. Lá em Mangueira é que o samba tem o seu lugar, ele fala dessa origem, ele valoriza essa origem. É um espaço também de produção, de potência artística. Foi lá no morro, um luar e um barracão. Então a gente visualiza, ele coloca essa imagem, né, na música também. Como a gente vê na pintura a música, na música a gente vê a imagem também. E lá eu gostei de alguém que me tratou bem e eu dei meu coração. É um lugar de afeto, né? Um espaço de afetividade, de troca, de amor. Então isso, a gente precisa se aprofundar na obra do Heitor por conta disso. Eu sei que é pouco tempo, a gente fala 1, 2 ou 3 horas, como eu falei da outra vez, não dá para falar nada, na verdade. A gente começa a falar, nossa, mas já acabou, não falou nada. É porque é um universo todo. Inclusive, nas palavras dele, ele fala: a minha pintura são coisas que passaram por mim e eu passei por elas na minha infância, na minha juventude, no arrebalde, aí nesse mundo infinito. E a obra do Heitor, ela é infinita e permanece por isso, porque ela faz parte desse da experiência social de ser brasileiro, na Uhum. perspectiva das populações que foram marginalizadas, as populações negras, populações pobres, e a gente sabe que também as populações indígenas, né, e racialmente marcadas. Então é sempre pouco falar dele, porque é isso, ele é nosso ancestral cultural. Eu O que vou eu acho pedir para que você também queria te passar o... perguntar rapidamente, você Pode acabou de falar. comentar da canção dele, dessa relação amorosa que ele tem com a personagem. Esse título dele, né, que ele teve alguns nomes, né, Mano Heitor do Cavaco, teve algum outro nome também que na pesquisa eu Depois, li, Mano Heitor do Estácio. exatamente do Estácio, que acho que é uma região que ele viveu ali no, perto do centro do Rio, até nesse documentário aparece, é um casario bonito assim que ele vivia, onde era o ateliê dele. Mas depois essa coisa do Heitor dos Prazeres, que na pesquisa apareceu muito, assim, relatos de que ele era um cara que casou muitas vezes, que era um cara dado à boemia, enfim. Queria saber se, enfim, nas suas pesquisas, como é que apareceu esse surgimento do Heitor dos Prazeres, assim. Bom, não tem prazer maior que o prazer de viver, né? Eu acho que, é claro, a gente vive numa sociedade que ela é machista, que ela é patriarcal, tem toda uma série de questões de mulheres que são invisibilizadas, muito provavelmente, ele casou algumas vezes, né? E é óbvio que ele só foi quem ele foi porque existiram mulheres parceiras ao lado dele, criando todo um ambiente de acolhimento, de alimentação e de estrutura mesmo, né? Cuidando dos filhos. A gente não fala disso também, né? Por que a gente tem muitos homens artistas, né, e poucas mulheres? Porque a carga para as mulheres, né, pensando em papéis sociais, é muito maior. Eu acho que é importante a gente destacar isso também. E seria muito interessante destacar, sim, a figura dessas mulheres, né, que compuseram ali, que fizeram parte da estrutura para que o Heitor, por exemplo, existisse como artista, né? Os estereótipos todos a gente conhece, da boemia, dos galanteios e das várias relações, enfim. Mas a gente precisa começar a olhar para essas mulheres também, né? E até finalizando um pouco a minha fala, eu sei que a gente tem um pouco tempo, mas eu vou pedir só para você passar um pouco as imagens, pode ir passando, tá? Conforme for passando alguma coisa que destaca, eu falo, só para ampliar um pouco o nosso olhar sobre a obra do artista. Aqui a obra Frevo. Então, falando de novo, quanto a dança tem essa função muito marcante na obra dele. Aqui a gente não tem nenhum instrumento, mas tem o corpo como nosso primeiro instrumento. Samba nos Arcos da Lapa é uma das coreografias mais conhecidas dele, né, do carnaval ali no Rio de Janeiro. A figura do Pierrot, que é bem importante. Esse quadro especificamente chama Dança. Ela é do MAN, aqui de São Paulo. E a criação dele nessa roupa da listrada, aquela questão das cores. A gente tem ali o verde e branco e o vermelho e branco dos bambas, né? Que usam E seu chapéu de aqui, palha. como, como na obra do MASP, né, é um ambiente fechado, né, que eu acho que é uma outra coisa, assim, que a dança para ele aparece no carnaval, na cidade, então tem o morro, tem o casario, a favela, as residências de morro, mas tanto aqui nessa obra é mais explícito, mas também na obra do MASP você vê esse chão de madeira dos salões, não sei se são salões de baile mesmo, do subúrbio do Rio, enfim, é uma dança que também se insere no espaço fechado, enfim, tem um outro aspecto, né? O cenário onde se insere esses personagens.
Sim, ele dá conta desse ambiente urbano, desse espaço público, né, dessa circulação pelos espaços públicos, mas também os espaços de intimidade, né, o espaço dentro que ele frequentava. Então, isso chama atenção também. Algumas vezes casas, algumas vezes bares, algumas vezes quintais também, né? Então, são espaços muito valorizados ali na obra do Heitor, esse espaço interno da intimidade, né, das populações negras. A grande maioria, praticamente todos, principalmente a partir da década de 50, os personagens deles são negros, né, ou seja, ele não desvia, ele mostra sempre essa reiteração, né, da representação de pessoas negras no seu lugar de conhecimento, de potência artística, mobilizando algum conhecimento, né? Como eu disse, nessa relação entre si ali e corpos negros vivos, né? E se expressando artisticamente. Vou colocar outras imagens aqui. Pode colocar. As crianças brincando, então eu destaquei esse movimento, essa circularidade que ele coloca na obra também, esse movimento interno entre os personagens, as crianças todas calçadas ali brincando com um brinquedo de origem indígena brasileira, que é a peteca, né, as meninas, e a repetição dos padrões que ele usa na obra também, algumas obras dá para perceber bem nas pernas, nas figuras aqui das meninas, que ele repete, ele usa moldes para fazer esse trabalho. E o que eu destaquei de principal aqui nessa fala, aqui o pavilhão da Portela sendo girado pelo mestre Sálio pela porta-bandeira, né? Inclusive ele fez um dos pavilhões da Portela. A Portela vai fazer 100 anos. A gente tem, né, o grande marco, a semana de 22 de renovação das artes aqui no Brasil, né, pegando principalmente a movimentação que aconteceu em São Paulo, a semana de 22, mas a gente tem a tradição da Portela iniciando em 1923. Então, a Portela daqui a pouco vai fazer 100 anos também. E se a gente vier para São Paulo, a gente tem o Quilombo Saracura, né? A Vai Vai também daqui a pouco vai fazer 100 anos, já passou ali da casa dos 90, né? Então, se a gente pensa em termos de revolução aqui no Brasil, né, artística, cultural, dessa revolução que movimenta toda uma estrutura mesmo social, artisticamente, a gente precisa pensar na fundação das escolas de samba, né? O que esses lugares movimentam enquanto potencial de crítica, de pensamento, de resistência, de engajamento e de ação política, né? Ainda existem pessoas que residem nesses espaços, nesses ambientes, né? Não é só uma questão mercadológica, de mercado, uma questão comercial. A gente precisa valorizar a nossa velha guarda, né? Quem fundou ali o nosso pavilhão. Então, a obra do Heitor também indica esse lugar, né? Para onde a gente deve dirigir ali o nosso olhar e valorizar. Então, Eu acho fico que a muito gente está no feliz. final já, né? Sim, estamos no final. Eu, enfim, fico feliz da gente fazer essa fala aqui a partir da plataforma do MASP, né, que é um museu tradicionalmente conhecido pela arte europeia. Enfim, era seu objetivo no início, né, de construir uma coleção de arte europeia para o Brasil conhecer. E agora o MASP está passando por um processo já de alguns anos de revisão do seu acervo, de acréscimo, né, de incorporação a outros sujeitos, outras vozes, e pensar o Carnaval, o Heitor dos Prazeres, junto ao acervo do MASP, né, em relação com essa tradição museológica aqui do MASP. Eu acho que é um gesto muito importante, muito forte, e eu agradeço demais a conversa com você. Infelizmente o Instagram nos interrompe aqui quando completa 1 hora de conversa. Eu poderia falar sobre esse assunto muito tempo, porque os sambas são, enfim, 100 anos de história que marcaram, enfim, a vida de todo mundo que está aqui assistindo, e também marcaram as artes visuais em figuras como o Heitor dos Prazeres, um dos grandes artistas brasileiros do século XX, sem dúvida, e que a gente fica contente de ter mais uma obra dele aqui no acervo do MASP, e convida todo mundo a participar do Desenhos em Casa, a vir ver o acervo do museu, essa e outras obras do Heitor dos Prazeres aqui ao vivo, que é uma experiência insubstituível também, ritualística, como a experiência do samba, do terreiro, do carnaval. A experiência com as artes visuais também tem essa relação de presença que é muito importante, e que a gente, apesar da pandemia, quer aqui, enfim, convidar todo mundo a voltar ao museu, a frequentar o museu. Agradeço de novo a Gláucia, foi muito boa a conversa, e todo o público que acompanhou aqui. Nem consegui fazer as perguntas, mas, enfim, fica o convite aqui para vocês participarem do Desenhos e conhecerem mais a obra do Heitor dos Prazeres. Muito obrigado, Gláucia.
E assistirem a palestra no MASP Palestras, né? Que tem, Sim, sem dúvida, que é que mais agradeço. longa, sem dúvida, é verdade. Basta colocar no Google muito facilmente o nome da Glaucia MASP, você vê a palestra no A YouTube. gente tem mais algum minuto? Talvez a gente seja cortado, mas eu deixo você à vontade aí. Acho que a Ah, gente está claro, encerrando. claro, esses discursos, essas novas leituras, né, a gente se basear na obra desses artistas negros, né, que, como eu disse, eles não desviam do foco, eles realizam o debate o tempo todo, e não tem como a gente falar de decolonialidade sem a gente falar sobre o legado da escravidão aqui no Brasil, sem a gente encontrar estratégias que, de fato, combatam o racismo. Eu acho que o que esses artistas mostram para a gente nessas teorias críticas, que não são só teorias, são uma prática. No caso deles, a prática está na arte, está na expressividade artística. Mas se a gente pensar as instituições e a história da arte, os discursos que a gente cria, a movimentação, o quadro de funcionários que a gente tem, né, faz parte dessa, reproduz essa experiência social racializada. Então, para falar de decolonialidade, a gente precisa racializar sim o debate e lidar com as nossas próprias contradições. Eu acho que a obra do Heitor é um grande exemplo disso, assim como vários outros artistas negros e artistas, né, mulheres também, estão falando há muito tempo. Então a gente precisa começar não só a ouvir, mas a colocar em prática, né, esse legado de resistência que eles apresentam para a gente. Não é só uma obra de arte, é toda uma experiência de vida que precisa ser valorizada, vista e seguida, né? Servir como uma grande referência. Então, o Heitor ele é um mestre por isso, ele ensina a gente a viver melhor, né? Sem desviar do foco, olhando para onde a gente tem que olhar, falando do jeito que tem que se falar, a partir do ponto de vista que a gente tem que ter, que é esse lugar de protagonismo. Então, é isso, gente. É pouco, mas assim, é fundamental para todas as nossas práticas, para tudo que a gente faz, né? No campo da arte, mas no campo da vida, da nossa experiência de vida. Então, assistam a palestra. Agradeço a presença de todos vocês aqui, da minha mãe, Marilene Embaixatriz, meu pai, Valdir de Cá, do tio Dadá, todos os amigos e todo mundo que se disponibilizou a ouvir um pouco, a trocar um pouco. Assistam a minha palestra que está mais completinha aqui sobre o Heitor. E, gente, valorizem, né? Valorizem intelectuais negros, intelectuais negras, né? Indígenas, trans, enfim. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Em 2021, apesar dos pesares. Sim, é o mínimo, concordo plenamente. Os elogios foram muitos aqui, a sua fala, acho que as pessoas aprenderam muito, gostaram muito. Agradeço novamente a você e a todo mundo que assistiu e até a próxima.